E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos, e o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. Essa com a coordenadora do PROATO, que é o Programa de Atenção e Orientação aos Discentes, Roseli Caldas, que vai nos trazer algumas informações sobre como é o programa e como são feitos os atendimentos. Fica aí que o programa só está começando. Antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário. A primeira notícia é, junto do Centro de Radioastronomia e Astrofísica, desenvolveu o primeiro telescópio do mundo para faixas infravermelhas, chamado HATS. O professor da Escola de Engenharia, Guilherme Jimenez de Castro, deu mais detalhes sobre o equipamento e disse que o objetivo das capturas é compreender as explosões solares e eventos energéticos que ocorrem na superfície do Sol. Para mais informações, só ir até o site do Mackenzie e pesquisar por notícias na área Universidade. O Mackenzie também recebeu da OAB um selo de qualidade OAB Recomenda, nos campi Higienópolis e Campinas. A entrega aconteceu na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília, e para mais informações sobre esse prêmio, só ir para o site do Mackenzie e ir na aba de destaques das notícias. Agora, a próxima notícia, o canal de comunicação do curso de Biologia do Mackenzie anunciou que 3 alunas irão realizar avaliações neuropsicológicas com crianças que tenham TDAH. Serão realizadas entre os dias 28 e 29 de abril e dias 5 e 6 de maio. Para mais informações, é só acessar o canal @canal Biomac no Instagram. Próxima notícia é a Atlética de Comunicação e Artes anunciou que as vendas de coleção 2022 pré-Juca encerram no dia 17 de abril. Quer mais informações? Só ir até o Instagram @atleticatubamac. Oi, gente, eu sou a Isa e tô aqui com a Mari para conversarmos com a professora Roseli Caldas, do PROATO. Vamos falar, entre outros assuntos, como o PROATO funciona, quem são os alunos assistidos e quais profissionais fazem parte. Bom, antes de começar, vou deixar um espaço aqui para você se apresentar para a galera e contar um pouquinho mais sobre o PROATO antes de iniciarmos as perguntas. Bom dia a todos e todas. Começo dando parabéns para os jornalistas. Foi ontem, né? Foi Jornalista. ontem. Tenho uma filha jornalista. Ah, que demais! Então, quero começar dando parabéns. Acho que o jornalismo é de grande importância no nosso país, sempre foi, e acho que nesse momento, muito importante. E então, quero começar agradecendo pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Imagina, nós que agradecemos, é um prazer recebê-la. Meu nome é Roseli Caldas, eu sou professora do curso de Psicologia e também sou presidente da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Minha área sempre foi Psicologia e Educação e desde meio do ano passado, né, o segundo semestre, eu sou coordenadora do PROATO, que é esse programa de orientação, atenção aos alunos mackenzistas. E não sei se você vai fazendo as perguntas, eu vou porque professor, se começar a falar, você sabe, né? A minha primeira pergunta era quem teve a ideia de iniciar o PROATO? O PROATO é um projeto lá de 2002, que começou com uma parceria entre a psicologia e a capelania, lá atrás. Depois, isso ficou um projeto, mas em 2015 é que foi implementado mesmo como um espaço oficial no Mackenzie. E aí a gente tem lá um ofício da reitoria implementando o PROATO. E quais que são os alunos que podem ser acolhidos no PROATO? Qual que é o foco de vocês? Tá. Quaisquer alunos, né? O nosso objetivo principal é ser um espaço de acolhimento, de orientação, sobretudo para alunos que tenham deficiência. Então, nós temos vários projetos trabalhando, por exemplo, da inclusão de Libras para os alunos que precisam, né, se comunicar por Libras. Espaços onde a gente pode apoiar alunos que são cegos. Nós temos vários alunos na universidade que são pessoas com deficiência. E também alunos que estejam
vivendo dificuldades no seu processo de ensino-aprendizagem. O foco é aquilo que beneficia o processo de ensino-aprendizagem. Um aluno ingressar, cursar, fazer o seu curso com qualidade e se formar com a qualidade necessária para o profissional. Então, nós não temos um propósito de um atendimento clínico, não é isso. É um acolhimento quando há necessidade, porque agora, por exemplo, após a pandemia, a gente sabe que muita gente volta para a universidade com sofrimento, né? Não dá para negar isso. Famílias ficaram enlutadas, famílias perderam o trabalho. Então, essas questões todas vêm para a universidade e a gente tem, então, um espaço de acolhimento, de apoio. Algumas vezes, onde a gente sinta que isso é necessário, a gente faz um encaminhamento. Então, há algumas parcerias, por exemplo, um aluno que precise de um acompanhamento sistemático, psicológico, pela situação psicossocial que ele está vivendo, então a gente faz um encaminhamento. E sobre a estrutura, quais são os profissionais envolvidos, o que eles fazem e tal? Tá bom. Eu sou psicóloga, coordeno a equipe, tenho uma equipe muito bacana lá. Nós temos um psicólogo, uma psicopedagoga, uma assistente social e também uma funcionária que faz a parte administrativa e temos o apoio de um capelão, que nos apoia também em situações onde a espiritualidade esteja envolvida e aí, então, temos esse apoio. Nós somos uma universidade confessional. Exato. E quais são os assuntos que são tratados pelo PROATO? Tá. Uma coisa que a gente tem trabalhado bastante eu esqueci de dizer uma coisa importante. Além da equipe propriamente do PROATO, nós temos representantes do PROATO em cada uma das unidades universitárias. Em algumas delas nós temos um representante e um agente, que é alguém que dá um apoio, que são unidades muito grandes, mas na maioria nós temos um representante que eu digo que é o nosso braço na universidade. Uma universidade desse tamanho, 5 pessoas, né? Impossível. Então, a gente tem essas pessoas que atuam junto aos alunos, que fazem a mediação entre o aluno que está com alguma dificuldade, com alguma necessidade, que pode ter vindo via família, via o próprio aluno, professores, e aí fazem a intermediação com o PROATO, né? O nosso foco tem sido muito de orientar como é que esse aluno pode lidar com o seu sofrimento, com a sua dificuldade pedagógica. Então, muitas vezes, por exemplo, o aluno está num momento de muito estresse, com muita dificuldade. Quem sabe ele pode diminuir um pouquinho a sua carga de disciplinas, não é? Faz algumas, a gente orienta. Orientação de estudos, principalmente alunos ingressantes, né? Eles têm um processo de adaptação à universidade. A universidade não é os pais, né? Não é o ensino médio. Isso, não é igual. E eu brinco que os alunos universitários, a diferença entre os alunos do ensino médio e os universitários são as férias. Assim, vai para o Guarujá, quando ele volta, ele é universitário. E aí, ele tem uma série de exigências que ele não tinha. Tem uma série de necessidade, por exemplo, de autonomia, que ele não tinha antes. Alguém ia lá, dizia o que ele tem que fazer, muitas vezes, né, no ensino médio. Até o ensino médio, mas na universidade, não. Então, nós temos trabalhado bastante com os estudantes nesse sentido, de que eles desenvolvam autonomia, de que buscar como é que ele pode estudar para ter um bom desempenho. Junto aos professores, nós também temos trabalhado junto aos professores, porque a gente acredita que o professor é que tem de verdade a condição de acompanhar o aluno, que sabe o aluno que realmente precisa de um apoio, de uma ajuda, que sabe quem está enrolando, né? Assim, visão, né? Quem está usando um pouquinho a sua situação para tirar algum proveito. Uma questão que a gente tem focado bastante lá é que, independente da circunstância, da deficiência, é preciso que aquele formando saia com a condição necessária para o exercício da sua profissão.
Então, não dá para dizer, faz uma concessão, deixa passar. Não é isso que a gente quer. Independente da condição. Então, os estudantes têm que ingressar, ter o seu espaço aqui com sucesso escolar e ter a sua saída da universidade com a certeza de que ele pode contribuir com a sociedade a partir de um diploma de uma universidade renomada como a nossa. Então, é um privilégio, mas uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Não sei se respondi, se tem mais alguma Não, respondeu. Eu só queria sim. complementar uma coisa. Então, o PROATO, ele faz com que o aluno saia da faculdade tendo aprendido assim 100%, porque... Não 100%, é isso que eu quero dizer, mas vamos supor, se eu estou com alguma dificuldade que possa me prejudicar em questão acadêmica, eu procuro o PROATO e durante a faculdade, durante todos os semestres, vai me oferecer um apoio que vai fazer com que eu possa aprender com mais qualidade. Isso mesmo, certinho. Exatamente né? isso. O foco principal é o processo de ensino-aprendizagem, porque afinal somos uma universidade. Né? Então, por isso que eu disse, não é um espaço clínico, de atendimento clínico sistemático. Muitos alunos vão por um tempo, a gente dá ajuda à organização de estudos, dá um acolhimento para a situação difícil que eles estão vivendo, e aí eles passam algum tempo sem aparecer no PROATO, às vezes mandam recadinho dizendo, olha, estou bem, já estou me formando, um recado quando se formam, é bem bacana, e algumas vezes precisam voltar diante de retoma, alguma situação, ou algum problema que está lá, alguma disciplina, às vezes, que está mais densa, mais difícil. Sim. E aí a gente faz lá a intermediação junto com o representante do PROATO, para dar um apoio junto ao professor. Às vezes o aluno precisa de um pouquinho mais de tempo para entregar um trabalho. A gente tem cuidado um pouco com esse tempo estendido, porque vocês que são jornalistas, publicitários, sabem que na vida profissional não dá muito para ter tempo estendido, não, né? É tudo para ontem. Então, a gente tem cuidado para isso não virar uma rotina, né? Eu preciso de tempo estendido, sempre. Não acomodar nisso. Não acomodar, exatamente, né? Porque acho que a deficiência ou a dificuldade de aprendizagem não pode virar um álibi para ter exceção toda hora, porque isso não é bom na formação do estudante, né? No amadurecimento dele como profissional, não é? Exato. E deixa eu perguntar, vocês fazem reuniões, tipo, semanais, essas coisas? Então, nós temos agora feito um caminho bem bacana também, que é formação de grupos. Então, tem 2, 3, 4 alunos que estão vivendo uma situação semelhante. Ok, vamos fazer um grupo com eles, discutir a problemática, uma troca. E entre os alunos é muito bom, porque eles vão dando ideias. Olha, eu fiz isso, um aluno que está no final do curso, que passou por uma dificuldade, o outro está no começo. Ou alunos, às vezes, da mesma, ou tanto da mesma unidade, né, do mesmo curso, como de cursos diferentes. Fala, não, no meu curso é diferente. E aí um ajuda o outro e a gente faz essa mediação, essa intermediação. Algumas vezes, nós temos reuniões sistemáticas também com os representantes para entender o que está acontecendo lá na unidade. Como eu disse, a gente não tem como saber o que acontece lá, com a distância, com o tamanho do Mackenzie, mas os representantes vão passando as situações, os alunos que são acompanhados no PROATO, a gente também manda para o representante dizendo, olha, tal aluno veio aqui, ele está com essa necessidade, você pode dar uma força aí o representante conversa com o professor conversa com o aluno, a gente vai fazendo uma rede. Então passa por uma aprovação. Uma rede de apoio, né? Entendi. Não é tanto uma aprovação, eu acho que é uma comunicação entre quem está lá no front, junto com o aluno, e o PROATO, né? Então, quando eles podem acionar o PROATO pelo TIA, né? Lá no TIA tem um espaço que ele pode indicar que ele precisa de um apoio, isso vem por e-mail, a gente tem feito agendamentos, não é? Porque senão a gente cria uma demanda que não dá conta. Então, nós temos feito agendamentos. O aluno agenda, fala, olha, eu preciso conversar. A gente agenda ou com o psicólogo, ou com o assistente social, com o psicopedagogo. A gente faz uma triagem para ver quem é que pode ajudar melhor esse aluno, o que ele está vivendo. Geralmente ele conta, né, o que está acontecendo, e aí a gente vê quem do projeto é um espaço legal para a gente se abrir, né? Sim. A gente se abrir, se sentir acolhido e poder melhorar aquilo que talvez esteja incomodando. Isso mesmo, que às vezes uma conversa, um apoio,
você percebe que não está sozinho, né? Que tem alguém Porque é um que período te ouve. de transição, né? Isso. Igual você falou lá antes, que a gente sai do colegial, vem para a faculdade, tem essa transição. Eu, por exemplo, sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Vem para Então, São Paulo, né? Vem para São Paulo, então é bem difícil você lidar com várias questões. Aí, de repente, você está na faculdade, você está estagiando, aí você se sobrecarrega, que é mais trabalho da faculdade, e aí você tem que dar conta de administrar tudo isso. Sim. Então, um apoio, assim, para quem realmente está precisando, e tudo bem estar precisando, Tudo bem. é muito bom mesmo, ainda mais dentro da nossa universidade. E bem bacana você ter falado isso, porque... Isa, né? Mariana, olha eu trocando aqui. É bem bacana você ter falado isso, porque o Mackenzie tem muitos alunos de fora de São Paulo. E esse é um agravante, né? A gente teve a situação de pandemia, as pessoas voltaram muitas vezes para suas casas, para sua cidade, e agora voltam para São Paulo numa condição diferente, porque ninguém volta igual depois do que nós passamos nesses 2 anos. Ninguém pode estar igual, ninguém pode estar totalmente bem, né? Assim, quando a gente diz que está bem diante de tanta morte que houve, de tanta dificuldade, alguma coisa não está certa, exatamente. Então, esse apoio, às vezes, é fundamental para que o aluno, por exemplo, não desista do curso, porque, às vezes, a circunstância que ele está vivendo longe da família, numa cidade tão diferente da dele, faz com que ele fique em dúvida se ele devia estar nesse curso mesmo, se ele devia fazer a faculdade mesmo ou não. E aí a gente conversando, apoiando, tentando mostrar algumas coisas, é possível que ele se tranquilize e saiba que ele tem gente junto com ele. Acho que é isso, mais ou menos. Isso. E você acha importante que todas as universidades ofereçam um apoio como esse, como o PROATO oferece? Bem, existe uma lei, que é uma lei federal, todas as universidades têm que ter inclusão, né, um processo de inclusão, estratégias, recursos para acolher alunos que tenham paralisia cerebral. Nós temos alunos que têm uma dificuldade grande de locomoção, então nós temos que ter apoio para isso. Temos que ter apoio, né, para alunos com deficiência sensorial, que é uma situação bastante complexa. Vocês imaginam entrar no Moodle sendo cego, né? Achar os caminhos todos. Então, há uma lei que me impõe essa necessidade de que haja programas de inclusão. Cá entre nós, nem todo mundo tem. É não isso é? que eu ia falar. Nem todo lugar tem. Nós tivemos uma experiência bacana há 2 semanas atrás, que uma pessoa de uma outra faculdade ficou sabendo do PROATO, ligou para a gente para saber, porque eles estão começando a implantar lá, e é bacana a gente começar a ser referência como um programa que responde à lei, e um pouco mais do que isso. Eu acho que no PROATO a gente está indo um pouquinho além das pessoas com deficiência, que é importantíssimo, mas que nós temos outros tipos de situações, né, que precisam também de apoio. Então, eu acho fundamental que as universidades comecem a pensar, principalmente com relação às pessoas com deficiência. Eu sempre gosto de dizer que a minha geração, eu convivi muito pouco no colégio, na educação básica, com pessoas com deficiência. A geração de vocês provavelmente já conviveu mais com pessoas com deficiência. E o ensino fundamental vai dando esse apoio, e aí essas pessoas vêm para a universidade. Pessoas com TEA, com autismo, chegam na universidade. Então, a universidade tem que se preparar. Tem que se preparar para acolhimento, para que o curso dessas pessoas seja consistente e elas possam ser bem-sucedidas na sua condição, né, como profissionais. Eu penso que a gente vai, aos pouquinhos, ampliando isso nas universidades, porque as pessoas chegam e aí elas vão trazendo junto a exigência. Você falou agora de ampliar isso. Vocês têm plano de expansão do projeto? Então, nós estamos num momento agora de divulgação com mais clareza, e acho que isso é uma forma de expansão, com mais clareza do que nós fazemos exatamente. Porque algumas coisas o PROATO faz e outras o PROATO não faz, não pode fazer. Então, questões ligadas por exemplo, a questão financeira. De vez em quando a gente recebe lá, né, solicitação de bolsa, de diminuição da mensalidade. O PROATO não tem ingerência sobre isso. A questão mais ligadas à secretaria, à mudança de período, de vez em quando a gente recebe, se não há vaga naquele período, o PROATO não tem como fazer. A gente procura achar caminhos para a solução, mas nem sempre consegue com instâncias que vão além
da possibilidade do PROATO. Uma das coisas que a gente está pensando em ampliar é o apoio junto aos professores. Acho que a gente pode ampliar isso ainda, porque o professor muitas vezes o professor universitário não está preparado para receber um aluno, por exemplo, com deficiência. Como fazer? Né? Então, nós temos feito algumas reuniões, nossa ideia é ampliar isso, de modo que os professores se preparem, mesmo que eles não tenham esses alunos, porque eles virão. E aí, quando vierem, a gente está melhor preparado. Não é fácil. Como professora, eu digo, não é fácil você saber que tem uma aluna ali que é surda. E aí você tem que falar de frente. Se você virar e olhar para a lousa, ela perdeu, porque ela faz leitura labial. Então, são pequenos detalhes, não tão pequenos, que podem auxiliar para que a inclusão de verdade aconteça, e não só oficialmente, mas que a gente tenha inclusão mesmo. Então, eu penso que uma das possibilidades de ampliação é assessorar melhor os educadores, os professores, para que a gente se prepare e para receber, né, esses alunos. É uma questão de olhar para o próximo também, né? Muito, com mais, assim, muito, Mariana. Carinho pelas pessoas mesmo e incluir de verdade. E o que eu queria saber agora é como é que um aluno pode entrar em contato com vocês? Tá bom. Normalmente, os alunos fazem uma solicitação por meio do TIA, né? O TIA é aquele nosso espaço lá específico para o aluno. Ele entra, faz uma solicitação, faz um resuminho do que ele está precisando, qual é a necessidade dele. A gente, então, faz o contato com ele, a agenda, ele vem agora presencialmente, a gente estava fazendo tudo ainda remotamente, online. Agora a gente já começa a fazer os acompanhamentos presenciais, tanto os individuais como os de grupos. Muitas vezes também o aluno entra em contato com um professor ou com o representante da sua unidade. Nós temos lá no site do Mackenzie, né, o espaço do PROATO, com os nomes dos professores que são representantes do PROATO. Temos uma coisa que a gente está expandindo também são as redes, né? Nós temos agora um Instagram, temos um Facebook. Eu entrei, conheci o Instagram de vocês, até explicando certinho como é que funciona, o que é. Exatamente, o Instagram, Facebook, para a gente ter uma visibilidade interna e externa, porque aí a gente vai servindo de referência como o Mackenzie. Mackenzie tem tradição e inovação, né? Assim, então a gente vai sendo referência também nesse sentido. E o projeto ele é formado por alunos de todos os cursos ou tem cursos que não podem entrar e tal? Não, todos os cursos. Em cada unidade universitária, não é? A unidade às vezes é só de um curso, como por exemplo a Faculdade de Direito, né? Ou as engenharias, ou cursos diferentes como o CCBS, que é onde eu participo, que tem psicologia, fisioterapia, biologia, vários cursos, mas na unidade universitária temos um representante do PROATO que faz essa intermediação com a gente, né? Todos os cursos nós temos recebido alunos dos diversos cursos, inclusive dos cursos de EAD, que a gente, claro, faz aí um acompanhamento virtual. E como que nós, alunos, podemos contribuir com a mensagem do PROATO? Bom, primeira coisa é responsabilidade de todos nós a inclusão. Não é das pessoas que têm deficiência ou de alguma pessoa que tenha, por exemplo, autismo e está lá na sua turma. Como é que você lida? Eu acho que nós temos, né, vários estudos na psicologia indicando que a convivência é que faz caírem os preconceitos, os estigmas sobre as pessoas. E vivemos um tempo de diversidade, onde as pessoas diferentes estão convivendo. Então, eu penso que como aluno universitário e como professores, nós temos responsabilidade pelo acolhimento de todas as pessoas. E, de repente, se você é estudante, está vendo que alguém está precisando de ajuda, encaminha lá para o PROATO, fala, entra lá no seu TIA, pede uma ajuda, porque aí a gente vai chegando a pessoas que muitas vezes ficam ou intimidadas, ou não conhecem muito bem, não sabem o que é, e tem, às vezes, até algum receio de se expor, de dizer, eu estou precisando de ajuda. Gostei que você falou no começo, tudo bem se precisar de ajuda. Está tudo bem precisar de ajuda. Todos nós, em determinado momento, temos alguma necessidade, né, de ajuda. Então, acho que os alunos, os outros estudantes que, de repente, não estejam passando por essas circunstâncias, podem ser, sim, apoio
lá com o colega e orientação do que eles podem buscar na universidade. Muito legal. E você quer deixar alguma mensagem para todos os alunos do Mackenzie e tal? Bom, a minha mensagem é que agora estamos voltando presencialmente. E a convivência vai precisar de adaptações. Nós ficamos bastante tempo nos relacionando virtualmente. E agora a gente estará junto, né, entre a relação entre professor e aluno, a relação entre aluno e aluno, precisa ser revista, cuidada, para que aquilo que eu penso que é uma das funções muito importantes da escola em geral, da universidade, que a gente sabe que é o conhecimento, o desenvolvimento a partir da busca de conhecimento, mas também as relações. As relações que se estabelecem são caminhos, não é? Vocês devem ter experiência de relação professor-aluno que te fez gostar de estudar determinada matéria ou o contrário. Então, eu penso que esse é um momento da gente cuidar das relações, cuidar direitinho de como a gente fala com o outro, de como a gente acolhe ou não o outro. E para que o nosso processo, e claro, a universidade tem uma responsabilidade grande em termos de transmissão de conteúdo, de seriedade. Nós temos uma universidade séria no seu compromisso de aprendizagem, de ensino, mas também não podemos deixar de lado que se relacionar com o outro é fundamental na vida, em qualquer profissão. Então, isso é uma coisa que a gente também aprende na universidade. Eu brinco com os meus alunos de psicologia, porque às vezes eles querem estágio, aí eu brinco, olha, vocês têm 4 anos de estágio, que é convivendo com pessoas mais fáceis, com pessoas mais difíceis, e aprendendo a lidar com o outro. Isso já é um estágio, só estar na universidade já é um estágio. Todo mundo com as suas diferenças, qualidades, defeitos. Isso, que todos temos. E é isso, né? A vida, os seres humanos, é a gente lidar assim mesmo. O legal é que nós somos únicos, né? A diferença que nós temos muito legal entre nós, assim. Roseli, eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigada. Foi um prazer. Tá muito bom. Ficaria aqui conversando horas, que eu achei um assunto muito legal. Quero agradecer e fico muito feliz de estudar em uma universidade que oferece todo esse acolhimento e que, antes de desenvolver só o acadêmico, também pensa no pessoal, nesse desenvolvimento humano que eu acho tão importante, principalmente na inclusão e de olhar para o próximo. Fico feliz mesmo, feliz de conhecer mais o projeto, já me sinto acolhida caso eu precise. Que bom! E é isso, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês e conversando. Obrigada. Agora nós vamos dar continuidade, né, Isa? E aí, galera, gostaram do bate-papo? Conta pra gente no nosso Instagram. Agora, em nosso último bloco, vamos fazer as indicações de cada um dessa semana. A galera da nossa equipe preparou indicações para vocês. Então, vamos ver o que a galera vai passar aqui pra gente agora. Gente, meu nome é Vitória, eu sou do curso de Direito, primeira vez aqui no Entre Nós, e eu vou falar a indicação do Tiago. A indicação da semana dele é o filme Beast Fest, que está em cartaz nos cinemas. A história narra a vida de uma família protestante na Irlanda do Norte, da classe trabalhadora durante os tumultos dos anos de 1960. O protagonista, Buddy, ele percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora em meio às mudanças culturais e violência extrema. É um filme incrível para quem admira as produções do cinema da arte, então não percam. Oi, gente! Aqui é a Isa. A minha indicação da semana é a festa Pancadão do MAC, que vai rolar hoje, dia 8/4. E não percam, que vai ser incrível e ainda dá tempo de comprar o ingresso usando o nosso link, que está na bio do nosso Insta. Oi, gente, eu sou a Dani Som, eu faço publicidade e propaganda aqui também no Mackenzie e tô participando aqui do Entre Nós pela primeira vez e vou falar, gente, a indicação da Kat. Ela indicou essa semana um restaurante maravilhoso de brunch que chama Botany Café. Ele tem 3 unidades, um em Pinheiros, outro em Jardins e Butantã. E conta com um lugar super instagramável, com diversos pratos gostosos e saudáveis. Então, vão lá e não percam, viu, gente? Que do lado deve ser super gostoso.
A minha indicação da semana é sobre a festa que vai rolar no sábado, que é a Raposada. Ela está sendo organizada pelo pessoal do Direito do MAC, mas todos são super bem-vindos da festa. Ela é open bar e conta com a presença de muitas atrações boas e o tão aclamado Paredão do Megatron. Ela vai acontecer agora no sábado, no dia 9/4, começando às 2h no Unidos do Peruche. Eu espero encontrar todos lá. E, gente, é a minha indicação hoje, a semana. Eu falei o Rock in Rio, que, aliás, gente, vários ingressos também já foram esgotados. E vai ter participação de Justin Bieber, Dua Lipa, Post Malone, Coldplay e muito mais. Então, gente, vão e não percam também. Estamos finalizando o programa, então muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir no nosso Instagram, @MacEntreNós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Entre Nós.